Olá, amados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sinceramente espero que vocês estejam sentindo e percebendo e vendo esse conforto que nós encontramos em Cristo Jesus, porque Ele é a consolação, Ele é aquele que tem palavra de restauração, de vida, de cura. Eu espero realmente que vocês estejam crescendo nessa comunhão, nessa intimidade com Jesus, porque é isso que Ele deseja, da minha vida, da sua. Então, meu amado, busca desesperadamente por Jesus, porque é isso que Ele quer. Faça isso e você não vai se arrepender. Amém? Vamos dar continuidade a Romanos, capítulo de número 2. Falamos alguns dias atrás, alguns momentos atrás, sobre a parte inicial de Romanos, do julgamento de Deus, e nós estamos continuando esse julgamento. Vamos continuar falando sobre essa questão do julgamento de Deus, tá bom? Mas antes, aquela palavra de oração que nós sempre fazemos. Junte-se comigo em oração, feche os seus olhos se assim você deseja, e vamos falar com Jesus. Pai querido, eu sei que Tu estás ouvindo esta oração, e sei que Tu estás aqui. Eu sei que Teu poder, Senhor, deseja se manifestar, deseja derramar dessa Tua presença, dessa Tua unção sobre cada um de nós, sobre mim, sobre cada vida que agora está orando junto comigo. Eu clamo então e peço, em nome de Jesus, vem e derrama Teu fogo, a Tua alegria, a Tua presença. Permita, Pai, que nós possamos crescer na comunhão, na intimidade, no Teu amado Filho Jesus Cristo. Também no nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda intenção do diabo de atrapalhar esse momento. Saia, Satanás. Todo espírito maldito das trevas, eu te repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. E aqui agora declaro a vitória de Cristo, a libertação, a alegria do Senhor sobre cada vida que está junto comigo orando. Eu oro e te agradeço porque eu sei que Tu farás infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, então vamos lá. Continuando então, nós vimos aí momentos atrás aí a questão do julgamento de Deus, falamos sobre quais são os critérios que Deus vai usar para julgar as pessoas, tá certo? Vimos diversas situações assim bem interessantes aqui. E aí quero hoje, a partir do versículo de número 12, vamos ler até o 16. Aqui diz o seguinte: assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecaram, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstrem que a lei está gravada em seus corações, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Essa é uma passagem bem complicada, bem difícil, Mas aqui tem algumas verdades. Se a gente parar um pouquinho, a gente vai perceber que Deus ele já deixou escrita a sua vontade no universo. Vamos lá então. Vimos no último encontro que Deus não faz acepção de pessoas, versículo 11. Ele será imparcial, ele vai ser justo. Por quê? Porque Deus, no versículo 12, diz assim, que todos os que pecaram, e todos pecaram, todos os que praticam a lei serão justificados. Ou seja, eles serão, conforme o versículo 13, algumas traduções vão dizer isso, absolvidos, ou seja, eles serão declarados justos. Todos os que pecaram, tanto os que vivem debaixo da lei, aqui quando fala debaixo da lei se refere à lei de Moisés, a lei escrita por Deus, bem como aqueles que vivem sem a lei, eles serão declarados culpados. No versículo 12 nós temos então a situação dos gentios, aqueles que não têm a lei. E no versículo final do 12, no versículo 13, nós temos o caso dos próprios judeus, dos próprios judeus, porque ali fala, como está escrito aqui,
O simples ato de ouvir a lei, eles ouviram muitas e muitas vezes a lei, mas isso não significa que eles foram considerados justos. Isso vai acontecer, né, lá no dia do julgamento. E nós vamos ver então que Deus, ele vai julgar com retidão. O juiz será Jesus Cristo, tá certo? Os segredos dos homens todos serão revelados. Aqueles que praticam a lei serão justificados, e os que não praticam a lei também, eles serão condenados. Ou seja, os que praticam a lei, aqui diz, é uma referência aos crentes em Cristo Jesus, tá certo? E isso está de acordo com aquilo que o evangelho que Paulo prega, o evangelho de Cristo que Paulo prega. E nos versículos 14 e 15 nós temos um pequeno parênteses, né? Talvez adicionado pelo próprio Paulo, né? Os estudiosos, teólogos acham que isso poderia ter sido acrescentado depois. Isso não vem ao caso aqui para nós, né? Quem sabe para explicar melhor alguma coisa que ele mesmo já estava desenvolvendo, um raciocínio que ele estava tendo. Aqui ele diz o seguinte, algumas verdades importantes. Até mesmo os gentios têm a lei de Deus. Versículos 14 e 15 nós lemos, né? Lá no 14 e 15, vamos dar mais uma olhadinha neles. Aqui diz assim, até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seus corações, pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente ou não corretamente. A pergunta que surge então é, quando ele diz assim, os que praticam a lei, isso quer dizer então, isso limita apenas aos que têm a lei de Moisés? Os que praticam a lei, significa que somente os que têm a lei de Moisés eles podem ser julgados? Então, não, de maneira nenhuma. Aqui mesmo está escrito que também aqueles que não têm a lei de Moisés serão julgados. Eles têm a norma da lei de Deus gravada nos seus corações. Isso está lá no versículo 14. Ou seja, isso está dentro da natureza do ser humano. Ou, algumas traduções falam em naturalmente está gravado no coração do ser humano, nos seus corações. Então, os gentios, eles percebem, eles sentem e concordam que existe um padrão universal, uma ética, existe um certo e um errado que Deus colocou no coração do ser humano. Isso a gente pode chamar de consciência. Isso aí todo ser humano ele vai ter. Alguns cauterizam tanto a sua consciência que procuram negar isso. Mas eu creio assim que nenhum de nós consegue negar isso, porque isso está dentro. Deus colocou isso nos nossos corações. Tá? Então, como resultado, todos os povos, todas as pessoas, elas têm dentro de si um conceito de certo e errado, ainda que muitas vezes de uma forma confusa, incoerente, né? Não muito correta, e como resultado, eles procedem por natureza de conformidade com a lei, ou não, né? Eles fazem e aprovam coisas que estão nessa lei escrita aos judeus. Existe um padrão, gente, existe uma razão, existe um modo de conduta. E seguir esse padrão nos dá uma ideia do que é certo e errado. Paulo aqui nesses versículos está dizendo o seguinte, nem judeu nem gentil, eles vão escapar de um justo e correto juízo de Deus. Deus julgará os gentios de acordo com a luz da sua consciência e da revelação natural e da norma da lei no coração. Deus julgará isso para os gentios, né? E os judeus, ele vai julgar de acordo com a lei escrita no livro de Moisés. Em resumo, ninguém escapa do julgamento, né, que será por meio de Cristo Jesus. Se nós unirmos os versos 13 a 16, nós vamos ver que os praticantes da lei serão justificados no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Aqui existem alguns indícios de como Deus vai julgar os que nunca ouviram o Evangelho. Parece que Deus ele irá observar as ações dessas pessoas, né? Assim como ele observa as ações, as atitudes dos que conhecem a lei, ou seja, o Evangelho. E ele vai julgar a ambos de acordo com essas observações que ele fará sobre as atitudes, as ações, as omissões dessas pessoas, tanto daquela que conhece a lei, como daquela que não conhece a lei, ou seja, daquela que conhece o Evangelho de Cristo Jesus, que recebeu, ouviu a palavra do Evangelho, e daquela pessoa que nunca ouviu a palavra do Evangelho. Aí a pergunta que muitos podem fazer é a seguinte, mas e daí? E a fé? Qual é o papel da fé nesse processo todo? Ela então não é necessária para aqueles que não têm o Evangelho, ou seja, aqueles que não têm a lei? Sim, ela continua sendo necessária. Para aqueles que conhecem o Evangelho, vale a fé. E para aqueles que não conhecem o Evangelho, vale a fé
para obedecer esse padrão interno, né, essa moral interna escrita no coração do ser humano, a consciência. Esse padrão interno, ele vem de Deus, Deus colocou ele lá. E seguir esse padrão ou não seguir vai definir a fé desses que nunca ouviram o Evangelho, ou seja, nunca ouviram a lei de Deus, nunca ouviram, né, um testemunho sobre Jesus Cristo. Tá certo? Então, aqui nós percebemos que nenhum ser humano lhe irá escapar. Ah, mas então eu não preciso pregar o Evangelho. Afinal de contas, Deus um dia vai julgar todo mundo de acordo com a sua consciência ou de acordo com a lei, né? Errado. Eu preciso pregar o Evangelho, sim. E por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma ordem que o próprio Jesus Cristo deu para mim e para você. Se você olhar em Mateus capítulo 28, os versos 19 a 20, você vai ter ali o famoso ide, né? E pregai o Evangelho a todas as nações, todos os povos do mundo, né? Ensine elas a guardar o caminho, né? Ensine elas a andar nos caminhos do Senhor. Vai, ide. Isso é uma ordem do Senhor. Ali existe um imperativo, não existe uma situação assim, que a gente pode dizer que é opcional. Ah, se você quiser vai, se tu não quiser não vai. Porque tanto faz, um dia todo mundo vai ser julgado errado. Isso faz parte da lei de Deus. Eu preciso pregar o Evangelho. Ainda mais aqueles que têm consciência dessa lei, aqueles que ouviram essa palavra, sabem o quanto isto é verdadeiro. E também porque Deus, ele quer que todos sejam confrontados com essa sua palavra. Isso está lá em Isaías, capítulo de número 11. Né? A gente pode dar uma olhadinha nisso. Isaías, capítulo de número 11, o verso de número 9. Aqui diz o seguinte, 11, o verso 9. Em todo o meu monte santo não se fará mal, nem haverá destruição. Pois, como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Então, para que alguém conheça o Senhor, eu preciso que seja pregado esse Evangelho. E 45, verso de número 5, vai dizer o seguinte, Isaías 45, 5, vai dizer o seguinte, com uma folha, mas que coisa, não? 45, verso 5 diz assim, eu sou o Senhor, não há outro Deus, eu o prepararei para a batalha, embora você não me conheça, né? Ou seja, aqui o Senhor está dizendo o seguinte, eu vou adestrar você, você vai adiante, você vai para essa batalha. Que batalha é essa que está servindo aqui? Do anúncio da palavra do Senhor, né? Então, Deus, ele deseja que todos os seres humanos eles recebam essa palavra, que sejam confrontados com essa palavra e que possam assim escolher, decidir, né, seguir essa palavra ou não seguir essa palavra. Isso está lá em João 14, verso de número 7. João 14, o verso de número 7, ele vai dizer o seguinte, se vocês realmente me conhecer, como é que se conhece? Para que alguém conheça o Senhor, é preciso anunciar o Evangelho, né? Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Ou seja, aqui, para que o ser humano possa conhecer a Deus, ao Pai, é necessário que alguém fale de Deus, do Pai, de Jesus Cristo para essa pessoa. Então, primeiro motivo é uma ordem de Deus. Segundo motivo, Deus quer que eu e você, cada ser humano, seja confrontado com essa palavra e tenha a opção de decidir seguir essa palavra ou não. E ainda existe um terceiro motivo, que a gente pode dizer assim, porque Cristo, ele é o suprassumo, é o máximo da revelação de Deus, é o ponto alto da revelação de Deus. E sendo o ponto alto da revelação de Deus, qualquer outro método que implique em conhecer a Deus, ele é um método que não tem essa perfeição que teria como essa de alguém anunciar a palavra de Deus falando do nome do Senhor Jesus Cristo, como sendo, né, o clímax dessa revelação de Deus. Ou seja, os outros métodos para chegar a Deus são métodos imperfeitos, fragmentários, são métodos que não são completos, né? Mas o método, a revelação em Cristo Jesus, essa sim, ela é plena, completa. E Romanos aqui fala, Romanos capítulo 1 e o capítulo 2, aqui nesses versos que nós acabamos de ler, fala desse método fragmentário, né? Que não são completos. Ou seja, o testemunho das coisas que foram criadas, isso é um fragmento, né? E o padrão interno colocado no coração do homem. Nós vimos em Romanos capítulo 1
que as coisas criadas, elas testemunham, elas testificam a obra e o poder de Deus. Ou seja, tu não pode olhar para a natureza, para tudo que existe, que há, para mim, para o ser humano, e olhar para a gente, olhar para isso aqui e dizer, não, isso aqui foi obra do acaso, isso aqui foi uma explosão, um Big Bang que ninguém direcionou, ninguém conduziu, nada. Gente, isso é um absurdo dos absurdos, isso é hilariante isso. Isso é uma ilação, vamos assim dizer, o cara pensar que tudo isso que existe aconteceu por acaso. A Bíblia deixa claro que tudo isso que existe aconteceu pela mão poderosa do Senhor. Então, as coisas que Ele criou são um testemunho da existência de Deus. E a consciência nos nossos corações é um outro testemunho da existência de Deus. Porque quem colocou dentro da gente essa consciência de que há um Deus de poder, somente Ele poderia fazê-lo. Então, meu amado, baseado no que nós ouvimos, a gente pode dizer o seguinte, que eu e você, nenhum de nós tem desculpa, nenhum de nós tem qualquer chance de, eu não sabia, não tinha consciência. Meu amado, nenhum de nós vai poder colocar isso como argumento para Deus um dia lá na eternidade, se Ele disser assim, saiam, apartai-vos de mim, malditos, né? Nunca vos conheci. Que o Senhor não diga isso para nenhum de nós, nem para mim, nem para você, porque isso significa separação eterna de Deus. Isso eu creio assim, o que de pior pode acontecer na vida do ser humano. Meu amado, eu e você temos motivos mais do que suficientes para crer em Deus, para crer no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Prostra-te diante dEle, humilha-te diante dEle, busque a Ele, diga para Ele, eu quero o Senhor no meu interior, no meu coração, né, conduzindo a minha vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua poderosa palavra. Obrigado pelo amor que Tu tens para conosco. E obrigado que Tu preparaste todas as coisas para que a gente possa optar e escolher por andar contigo, que é o que Tu desejas, que a gente escolha andar contigo. Tu não queres que a gente ande por caminhos errados. Por isso mesmo, né, tudo que Tu criaste manifesta o Teu poder e a Tua presença. A consciência que Tu colocaste no ser humano nos faz entender e compreender que há um padrão de conduta, de moral muito elevado que o Senhor mesmo colocou dentro de nós. Meu Deus, eu Te louvo e Te agradeço porque Tu és maravilhoso, Tu és Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E eu quero clamar e pedir pelo suprassumo da revelação do Senhor em Cristo Jesus. Obrigado por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, derramando sangue precioso. E que esse sangue agora seja estendido à vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Eu oro, Te agradeço e Te adoro e clamo pela vida de cada um desses que estão ouvindo a palavra. Derrama o Teu fogo, Tua glória, Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, assim fechamos até o versículo 16 e na sequência nós vamos continuar falando daquilo que Deus tem para nos ensinar. E como é gostoso poder ler, estudar, ver sobre o livro de Romanos. Deus abençoe vocês, fiquem nessa paz tão gostosa em Cristo Jesus. Amém?